Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de conflitos, para ser mais específico, alguns conflitos africanos. Bora lá que nós já sabemos a origem de tudo isso, né? Então, a base de toda essa jogada aí se encontra onde? Exploração, colonização europeia e posteriormente o processo de descolonização. Abandonaram a galera lá, ó, vai que é tua, que você resolve todos esses problemas aí. Só que acabou acontecendo o seguinte, hoje, entre todas as marcas das dificuldades diárias cotidianas que o povo africano vive, talvez, a quantidade de conflitos, as guerras civis que acontecem lá, problema maior que nós temos aí, né? Então hoje a gente vai procurar ver alguns desses conflitos que muito chamam a atenção, né? Quero ver essa questão do Sudão e Sudão do Sul com você e talvez aí a grande mudança que nós tivemos no continente africano nesse século XXI, que foi essa questão relativa à chamada Primavera Árabe. Bora lá comigo ver como é que funciona esse trem aí? Então tá aí, ó. O que nós temos aqui? Mar Vermelho, o Egito, a Líbia, o Chad, a Etiópia, lá aquela região que é conhecida como o chifre africano, o nordeste da África. Então aqui você percebe, ó, o que está coloridão, bonitão. Sudão e Sudão do Sul. O que é que nós encontramos com Sudão e Sudão do Sul? Basicamente ali está acontecendo um conflito muito significativo. Isso aqui era um país só. Recentemente nós tivemos uma divisão e surgiu o mais novo país do mundo, o Sudão do Sul, né? Beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Aqui no Sudão do Sul, o que é que acaba acontecendo? Vai existir diferença étnica, que basicamente nós encontramos uma população formada por negros. Certo? Nessa região maior aqui, nós acabamos sendo o quê? São descendentes de árabes. Basicamente nós encontramos aqui que são muçulmanos. Aqui existem cristãos e também existem muçulmanos também, mas outras religiões nativas. O pessoal viveu durante muito tempo, entre aspas, em uma certa harmonia aí. Quando é que começou, o negócio vai ficar preto, assim. Nessa região aqui, nós encontramos que é a parte de uma faixa, que é a faixa do Sahel. Sul do deserto do Saara. E aqui existe uma quantidade muito grande de agricultores, mas principalmente de pecuaristas, que são nômades. Durante o verão deles, a seca vinha comendo, ó, eles pegavam justamente os seus rebanhos e desciam até aqui. Iam descendo, e ficavam nessa vida nômade. Só que o que vem acontecendo nos últimos anos? A desertificação vem tomando conta, cada vez mais, desse território mais ao norte do Sudão. Isso vem fazendo que esse pessoal, esses nômades, sejam cada vez empurrados mais ao sul, ano após ano. Até que chegou um determinado momento que eles vieram disputar terras. Viviam todo mundo, mas eu preciso da pastagem, mas não sei o que, mas você não é daqui, então começaram os conflitos. Até que eles chegaram a um determinado momento que a melhor saída para esses conflitos seria o quê? Realmente você dividir aqui o país, certo? E essa divisão foi feita, beleza? Sudão, como eu falei para vocês, tem reserva de petróleo, só que a reserva de petróleo ficou no Sudão do Sul. E o pessoal do Sudão perdeu? Não, eles fizeram um acordo. Porque, ó, daqui vão sair os oleodutos que levam até o Mar Vermelho esse petróleo. As reservas estão aqui, mas esses gasodutos têm que passar por lá. Correto? E daí nós acabamos encontrando o quê? Depois de tudo acertado, alguns grupos aqui deixaram de concordar com isso. Não, a nossa participação é muito pequena. E daí nós vamos tratar de fazer o quê?
Começaram justamente as disputas em Darfur, que era uma região ocupada por diversos grupos, e a guerra civil está mais ou menos nessa ideia. Essa disputa entre grupos aqui dentro, que quem tratar de dominar toda essa região de Darfur, mas principalmente essa região mais ao sul aqui, vai deter, por assim dizer, toda a soberania sobre o petróleo. E a guerra civil continua acontecendo lá e a gente não sabe direito aonde isso vai parar. Mas como eu falei para você, talvez a grande sacudida que nós tivemos em continente africano nos últimos anos foi nesse pessoal aqui. Um evento que ficou conhecido como a famosa Primavera Árabe, né? Então são basicamente países do norte da África. Tudo isso começou na Tunísia. Esses países, eles têm como uma forte característica entre eles, assim, são democracias. Mas eles não são democracias sustentáveis. Porque basicamente ali você encontrava que existiam pessoas, famílias que estavam no poder 10, 20, 30, 40 anos, como o Gaddafi lá na Líbia. Tinha eleição? Tinha eleição. Só que essas eleições eram manipuladas. Sempre era a mesma galera que ganhava. Oh, que beleza de democracia isso, não é mesmo? E a democracia ela tem um problema grande. O ideal dela é que você mude constantemente os grupos que estão no poder. Se um grupo fica por um período longo no poder, a tendência natural disso é o surgimento da chamada corrupção. Te lembra alguma coisa isso? Talvez, né? Então, você tem que ventilar, azeitar a máquina. Porque assim, a corrupção ela surge. Se não muda o governo, não muda a fiscalização, não muda o grupo que está cuidando disso. Então a tendência dela é crescer, crescer e crescer. Simples, esse é o mecanismo da democracia, todo mundo sabe. Mudança essencial. E agora um país que está há 40 anos com uma pessoa só, é extremamente corrupto, ponto, está explicado. Lá na Tunísia nós tivemos um probleminha que a princípio pareceu um problema meio bobinho, né? Tinha uma feira livre, tinha um jovem que ele vendia um carrinho de frutas, né? Um carrinho de frutas que ele trabalhava na feira, só que ele era clandestino, não tinha autorização para aquilo ali. Mas o que ele fazia? A corrupção estava lá, todo dia chegava o fiscal, toma aí o teu dinheiro. E assim vivia. Chegou um dia que ele não tinha o dinheiro do fiscal, o que o fiscal chamou a polícia e carregou o carrinho dele. Só que ele precisava daquilo para sobreviver. Ele ia todo dia lá na prefeitura, eu quero meu carrinho, não vamos devolver, então eu vou chamar a atenção do mundo, né? O que ele fez? Ateou fogo na própria roupa. E é claro que hoje, com celular e tudo que é lado, aquelas imagens correram o mundo. E começaram a ter os primeiros protestos em Tunis, que é a capital da Tunísia. Aqueles protestos foram crescendo, 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 até que eles derrubaram o governo. E a partir da Tunísia entrou ali Marrocos, Argélia e não sei o que, e foi bater lá no Oriente Médio. Uma série de protestos contra esses governos, né? Muitos desses governos, quase que nas suas totalidades, eles caíram, né? E acabou acontecendo o que com esse governo aí? Acabou que nós tivemos justamente a instauração de mudanças na maior parte desses países, e essas mudanças elas acabaram ficando conhecidas como o quê? Como a famosa Primavera Árabe. Hoje, qual é a realidade que nós temos? Então agora nós temos uma democracia que funciona e funciona muito bem. Não, não é assim. A democracia é um processo natural de uma sociedade que faz a opção por esse regime. Não é assim, hoje somos democratas e as coisas estão resolvidas. Democracia é um processo longo, que ele vai tratar de acontecer de que forma? Indas e vindas, até que se amadureça, né? Você pega, por exemplo, talvez aí uma das democracias mais cristalizadas que nós temos no planeta é a norte-americana, que apresenta suas falhas e apresenta suas falhas em grande quantidade. Então, nesse norte da África e chegou lá no Oriente Médio, que é a Ásia já, nós tivemos todos esses processos, derruba governo, mas não quer dizer necessariamente que nós tivemos o quê? A solução para todos os problemas. Esse é um processo longo, e nesse processo longo nós acabamos sendo o quê?
tenha certeza absoluta que nós vamos levar mais algumas décadas para as mudanças democráticas realmente soprarem por aquela região. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.